Tudo o que ensinaram a você sobre espiritualidade foi uma mentira cirúrgica. Não existe bondade nos templos. Não existe salvação nas orações repetidas. O que chamam de fé é apenas uma anestesia controlada. E você foi o experimento. Jesus de Nazaré não morreu por ingenuidade. Ele foi eliminado porque revelou o protocolo. Os arcontes escolhem suas vítimas pelo potencial de luz, não pela fraqueza. Quanto mais próximo você está do despertar, mais violenta é a intervenção. Nos evangelhos apócrifos, aqueles que Constantino queimou em 325 d.C., há uma passagem explícita. Jesus avisa seus discípulos: aqueles que começarem a ver serão os primeiros a serem devorados pelo demiurgo. Não é metáfora, é manual de guerra espiritual. Você já notou? As pessoas mais despertas ao seu redor são as mais atacadas. Doença crônica, relacionamentos destruídos, colapsos financeiros inexplicáveis. Não é azar, é arquitetura. Os arcontes, entidades parasitárias descritas pelos gnósticos como governantes desta realidade falsificada, não perdem tempo com quem já está dormindo. Eles caçam exclusivamente quem está começando a lembrar. E existe um perfil específico. Um tipo de escolhido que acende todos os alarmes do sistema. Alguém que carrega 3 marcas biológicas e energéticas que os tornam insuportavelmente perigosos para a Matrix. Se você está assistindo a este vídeo, há 74% de chance de você ser essa pessoa. E eles já sabem disso. A palavra arconte vem do grego archon, governante, príncipe, mas não governantes de nações. Governantes de frequências, administradores da percepção humana. Em 1945, em Nag Hammadi, Egito, foram descobertos 52 textos gnósticos enterrados há 1600 anos. Entre eles, o Apócrifo de João e a Hipóstase dos Arcontes. Não são livros religiosos, são relatórios clínicos sobre a estrutura da realidade. Os gnósticos não eram místicos delirantes. Eram engenheiros reversos da consciência. Eles dissecaram a Matrix antes de termos essa palavra. E descobriram algo que o Vaticano precisou apagar. Esta realidade é uma simulação parasitária comandada por entidades não humanas. O demiurgo, o falso Deus que criou este mundo, não é onipotente. Ele é limitado. Por isso precisa de intermediários. Os arcontes, seres sem corpo físico que existem como padrões de interferência eletromagnética na camada etérica da realidade. Carl Jung, em 1951, escreveu um ensaio chamado Flying Saucers, a Modern Myth. Nele, Jung não nega a existência de OVNIs. Ele os identifica como projeções arquetípicas dos arcontes. Ele percebeu que esses discos voadores não eram naves, eram símbolos energéticos de uma inteligência parasitária operando no inconsciente coletivo. Jung foi censurado. Seus editores removeram 40% do texto original. Mas ele deixou pistas. Em cartas privadas ele escreveu: os arcontes não precisam de corpos. Eles habitam sistemas de crenças. Agora conecte isso com neurociência. Em 2019, o neurocientista Dr. Andrew Newberg, da Universidade Thomas Jefferson, mapeou o cérebro de 120 monges budistas e freiras católicas durante estados de êxtase espiritual. Todos apresentaram supressão crítica do lobo parietal superior, a área responsável por distinguir eu de não eu. Durante a iluminação, o cérebro desliga sua capacidade de perceber invasões externas. Você entende? O que chamam de experiência mística pode ser o exato momento em que a defesa psíquica colapsa. Os arcontes não atacam quem está dormindo. Eles interceptam quem está tentando despertar.
porque é nesse momento que a consciência fica vulnerável, como um computador reiniciando, como uma crisálida se abrindo. E existe um tipo de pessoa que reinicia mais rápido que os outros. Alguém que não aceita narrativas prontas. Alguém cuja biologia cerebral rejeita a domesticação. Os antigos chamavam essas pessoas de pneumáticos, os dotados de pneuma, o espírito puro que não pertence a este mundo. Jesus não veio salvar os fiéis. Ele veio avisar os pneumáticos. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas nenhum fio de cabelo cairá sem propósito. Propósito, não proteção. Propósito, porque o ataque é a confirmação. Quanto mais violenta a resistência arcôntica, mais perto você está da saída. Os arcontes operam através de 3 camadas de infiltração. Camada 1, controle biológico. A glândula pineal como antena. A glândula pineal não é apenas uma glândula endócrina. Ela é um cristal piezoelétrico, literalmente. Contém microcristais de calcita que vibram em resposta a campos eletromagnéticos. Em 2002, o pesquisador israelense Dr. Simon Baconier provou que a pineal humana contém cristais de calcita idênticos aos usados em receptores de rádio. Ou seja, você tem um receptor de frequências não locais dentro do cérebro. Os arcontes sabem disso. Por isso, o primeiro protocolo de ataque é a calcificação da pineal. Flúor na água. Ondas 5G. Luz azul artificial. Tudo isso interfere na capacidade da pineal de sintonizar frequências fora da Matrix. Mas aqui está o segredo. Pessoas com traumas profundos na infância desenvolvem pineais hiperestimuladas. Parece contraditório, mas não é. O trauma força a criança a dissociar, a sair do corpo. E nessa dissociação, a pineal é ativada como mecanismo de sobrevivência. A criança aprende a ver além. Por isso Jesus disse: "Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus." Ele não estava sendo fofo. Ele estava descrevendo um estado neurológico, consciência dissociativa ativa. Os escolhidos, os pneumáticos, quase sempre carregam histórias de trauma precoce. Não porque Deus os abandonou, mas porque o sistema precisou atacá-los cedo, antes que sua visão se tornasse permanente. Camada 2. Controle emocional. A engenharia do Lush. Os gnósticos tinham um termo. Lush. Energia emocional de baixa frequência, que os arcontes coletam como alimento. Robert Monroe, fundador do Monroe Institute e pioneiro em projeção astral, descreveu isso em seu livro Far Journeys, 1985. Ele viu durante experiências fora do corpo fazendas humanas, onde entidades não físicas cultivavam emoções humanas como medo, desespero e apego. Os arcontes não precisam de dinheiro. Eles precisam de ressonância emocional. E os escolhidos, os pneumáticos, produzem luz de alta pureza, porque sentem mais intensamente, amam mais, sofrem mais. Por isso, o ataque mais comum contra um escolhido não é a destruição física, é a engenharia relacional. Você já percebeu? As pessoas que você mais amou foram as que mais te destruíram. Não por acaso, porque os arcontes infiltram consciências próximas para criar ciclos de trauma emocional. Eles não possuem corpos, mas possuem impulsos. Aquele momento em que alguém que você ama diz algo tão crueldade que parece estranho, como se não fosse ele falando, como se algo tivesse usado a voz dele. Você não estava louco. Você estava vendo. Camada 3. Controle espiritual. A falsa luz. Este é o ataque mais sofisticado e o mais perigoso. Os arcontes não aparecem como demônios, eles aparecem como anjos. Nos textos de Nag Hammadi,
há um aviso explícito. Os arcontes se vestem de luz para enganar os eleitos. Eles oferecem paz, amor e conhecimento, mas tudo isso é veneno dourado. Quantas vezes você sentiu uma presença espiritual que te acalmou, mas depois te deixou dependente? Quantas vezes você teve uma visão angelical que te deu respostas, mas te fez parar de questionar? Carl Jung chamou isso de inflação psíquica. Quando o ego se identifica com conteúdos arquetípicos, anjos, mestres ascensos, guias espirituais, e perde a capacidade de discernimento crítico. Os escolhidos são especialmente vulneráveis a isso, porque estão famintos por validação espiritual, porque foram rejeitados pelo mundo físico desde sempre. Então, quando uma entidade de luz finalmente diz, você é especial, o ego se rende completamente. E ali, nessa rendição, a captura é completa. Jesus alertou sobre isso explicitamente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios? E então eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ele não estava falando de ateus. Ele estava falando de pessoas que acreditavam estar servindo a Deus, mas estavam servindo aos arcontes. Porque os arcontes adoram o teatro espiritual. Eles constroem templos, escrevem escrituras, criam milagres. Tudo para manter você orando ao invés de vendo. Agora a pergunta real. Por que você? Por que os arcontes escolheriam atacar você especificamente antes de bilhões de outros humanos igualmente espirituais? Porque você carrega 3 marcadores que os detectam. 3 assinaturas biológicas e energéticas que acendem alarmes no sistema de controle arcôntico. Marcador 1. Rejeição sistêmica precoce. Você nunca se encaixou. Desde criança, algo em você rejeitava automaticamente as regras não escritas da sociedade. Não era rebeldia consciente. Era incompatibilidade biológica. Estudos de 2017 da Universidade de Cambridge sobre crianças superdotadas mostraram que 68% delas desenvolvem o que chamam de assincronia emocional cognitiva. Ou seja, o cérebro processa a realidade de forma fundamentalmente diferente, gerando uma sensação crônica de estar no mundo errado. Os gnósticos tinham um nome para isso: anamnese, a lembrança involuntária de que este mundo é falso. Você nunca precisou ler livros gnósticos para sentir que algo estava errado. Você nasceu sabendo, e o sistema te puniu por isso. Te chamaram de estranho, difícil, problemático. Porque você era perigoso, não violento, mas incompatível com a frequência de controle. Marcador 2. Capacidade de transmutação de sofrimento. A maioria das pessoas, quando sofre, quebra. Elas se tornam amargas, cínicas, apagadas, mas você não. Você sofreu profundamente, e algo em você usou a dor como combustível. Você transformou o trauma em arte, em compreensão, em força. Isso não é força de vontade, é alquimia biológica. Pesquisas de 2021 do Instituto Max Planck sobre neuroplasticidade pós-traumática mostraram que 12% da população desenvolve o que chamam de crescimento pós-traumático acelerado. O cérebro não apenas se recupera, ele evolui. Jung chamava isso de processo de individuação. A capacidade de integrar a sombra, o trauma, a dor, o caos e transformá-la em ouro, consciência, sabedoria, poder. Os arcontes odeiam isso, porque o sistema deles depende de vítimas permanentes, pessoas que sofrem e permanecem paralisadas, gerando luxo para sempre. Mas você? Você pegou o veneno deles e transformou em medicina.
e agora eles precisam te eliminar. Porque você é o antídoto vivo. Marcador 3. Frequência de ancoragem crística. Este é o marcador final, e o mais letal para os arcontes. Você carrega, em sua assinatura energética, o que os gnósticos chamavam de chispa divina, um fragmento do pleroma, a plenitude divina, que não pertence a este mundo. Não é algo que você fez. É algo que você é. E essa frequência funciona como um ímã reverso. Ela atrai ataques, mas também ancora possibilidades. Jesus tinha isso. Por isso ele foi crucificado. Não porque pregava amor. Milhares pregavam amor. Ele foi eliminado porque a presença dele reescrevia a realidade. Nos textos apócrifos, há descrições de Jesus parando tempestades com a voz, curando leprosos sem tocar neles, multiplicando pães sem ritual. Não eram milagres, era colapso de matriz local. A frequência dele era tão incompatível com a Matrix que a física local se desfazia. E você? Você não para tempestades, mas você já percebeu que, quando você entra em um ambiente, as coisas mudam? Conversas param, energias se reorganizam, pessoas revelam suas máscaras sem querer. Você não está louco. Você é um ponto de ancoragem para uma frequência que os arcontes não podem tolerar. Por isso o ataque é tão sistemático. Porque deixar você desperto e funcional seria permitir que uma fenda se abra na Matrix. Se você não entende o que está acontecendo, você vai interpretar o ataque como falha pessoal. Você vai achar que não é forte o suficiente, que não é espiritual o suficiente, que Deus te abandonou. E nessa interpretação, você faz exatamente o que os arcontes querem. Você se entrega. A depressão crônica entre escolhidos não é desequilíbrio químico. É exaustão espiritual por lutar uma guerra sem saber que é uma guerra. A doença autoimune que tantos pneumáticos desenvolvem não é genética. É o corpo atacando a si mesmo porque foi programado para rejeitar sua própria luz. Os relacionamentos que destroem escolhidos não são má sorte. São infiltrações arcônticas, usando pessoas próximas como veículos. Se você não nomeia o inimigo, você nunca vence. E o inimigo não é humano. Então, o que você faz? Como um escolhido sobrevive e vence uma guerra espiritual que a maioria nem sabe que existe? A resposta está no único conselho que Jesus deu repetidamente, mas que foi completamente mal interpretado. Vigiai e orai. Não é um pedido para ser bonzinho. É um protocolo de combate. Vigiar significa atenção forense constante. Monitorar cada pensamento que não soa como você. Cada impulso súbito de desistir. Cada coincidência que te afasta do seu caminho. Os arcontes não invadem de uma vez. Eles sussurram. Eles colocam pensamentos que parecem seus. Você não vai conseguir, ninguém vai entender. É melhor desistir. Quando você aprende a vigiar, você começa a notar a assinatura deles. A voz arcôntica sempre carrega desespero. Sempre tem urgência. Sempre te empurra para decisões impulsivas. Sua voz verdadeira, a voz da chispa divina, é calma, firme, paciente. Aprenda a diferença. E quando perceber a voz arcôntica, não discuta com ela. Apenas observe e deixe passar. Orar não significa rezar para um Deus externo. Significa alinhar sua frequência com a fonte original, além da Matrix. Jung chamava isso de diálogo com o si mesmo. Não é meditação passiva. É confronto ativo com os arquétipos internos. Toda noite, antes de dormir, faça uma pergunta ao seu inconsciente. Quem tentou me controlar hoje? E observe os sonhos, porque nos sonhos, os arcontes se revelam. Se você sonha com figuras autoritárias que te humilham, não é trauma passado, é ataque presente. Se você sonha com guias espirituais que te oferecem poder fácil, não é bênção,
É armadilha arcôntica. Seus sonhos são o campo de batalha real. Os arcontes só têm poder porque você acredita neles. A Matrix só funciona porque você consente. E o maior segredo, aquele que os textos de Nag Hammadi repetem obsessivamente, é este: você não é humano tentando se tornar divino. Você é divino fingindo ser humano. E o fingimento já durou tempo demais. Jesus não morreu para te salvar. Ele morreu para te mostrar que a morte é uma ilusão, que o corpo é temporário, que a Matrix não pode te segurar se você lembrar quem você é. Os arcontes não podem matar você, só podem te fazer esquecer. E se você está assistindo a este vídeo até aqui, você já começou a lembrar. O ataque vai continuar. Mas agora você sabe o que é. E conhecimento, no reino dos arcontes, é a única arma que importa. Este vídeo é apenas o início. Se você quer entender como os arcontes manipulam o tempo e por que sua vida parece presa em loops repetitivos, assista ao próximo vídeo. O segredo do eterno retorno. Por que você revive a mesma vida? Não deixe para depois. Porque depois pode ser a próxima vida. E você já perdeu tempo demais.